Oi, turma! Então, agora a gente vai adentrar a terceira unidade, né? Que é o estudo da métrica e da versificação. É o estudo do poema, né? Aquela forma de texto escrito em verso, onde cada linha a gente conta um verso. Então, é uma unidade que ela não é longa, né? Ela é até muito objetiva. E a aula de hoje vai ser sobre essa métrica, né? Como é que a gente conta aqueles versos, como é que a rima é contada e todo esse processo. Bom, gente, então a gente vai começar com essa noção de versificação, a noção do verso. Como é que a gente vai contabilizar, né, essa versificação? Lembrando que é o estudo do poema, o estudo do verso. E aí a gente começa a esse estudo pensando justamente, né, que o poema geralmente é um texto que ele tá lá naquele gênero lírico, né? A maioria dos poemas ele aparece no gênero lírico, o gênero lírico lá das primeiras aulas que tem aquelas características próprias. Lembra a questão do eu, a questão da subjetividade, que é o que vai contar esse modo lírico, tá? Essa valorização à subjetividade, que é o que manifesta os sentimentos, as emoções, a visão particular de mundo. É claro que a gente viu lá, quando a gente estudou gêneros, que a gente tinha o gênero épico, que era um tipo de narrativa própria, as epopeias, os Lusíadas, Ilíada, Odisseia. Eu contei essas histórias para vocês, tá? Mas aqui na nossa contemporaneidade, quando a gente fala de poema, ele aparece mais nesse gênero, o chamado gênero lírico, que é geralmente como o poema é colocado pra gente, tá? E a linguagem desse tipo de texto, que é o poema? É uma linguagem que reflete a subjetividade, né? Que vem junto com a questão da sentimentalidade, da subjetividade, mas a aula de hoje não é falar dessa forma abstrata do poema, mas da forma concreta, né? Às vezes a gente acha que escrever poema é fácil, mas não é. O poema é uma forma muito difícil de escrita, né? A gente não escreve de qualquer jeito, é preciso ter noção de métrica, de rima, de sonoridade. A gente vai ver um pouquinho disso tudo hoje, tá? Essa questão dessa linguagem do poema, né? E de como é que, de forma concreta, ela aparece. Através de combinações formada pelas palavras, né, ao nível dos significados, dos sons e do ritmo. Os textos líricos, eles podem ser escritos em verso ou em prosa poética, tá? Mas hoje a nossa aula não é falar da prosa, mas especificamente do verso, a forma escrita em verso. Então, quando a gente fala de verso, a gente fala de cada linha de um poema, né? Que pode ter ou não um sentido completo, tá? O poema é aquele texto onde a gente não tem aquele parágrafo como a gente geralmente vê nos textos, né? Geralmente nas atividades que vocês produziram, a gente escreveu em prosa. Vocês escreveram em prosa, os textos que eu passei para vocês em todas as atividades foi em prosa, mas aqui a gente está falando de verso. Tá? Então, ele pode ter um verso, um sentido completo ou não. Por exemplo, do lado esquerdo, eu estou dando um exemplo de verso com sentido completo. Tipo, em todas as ruas te encontro, e em todas as ruas te perco, né? Então, se a gente for ver, esse verso ele tem o sentido completo, né? O primeiro verso, em todas as ruas te encontro, no outro verso, em todas as ruas te perco. Em contrapartida, do meu lado direito, eu tenho um exemplo de verso sem sentido completo, né? Porque ele é como a gente pensa assim, de forma entrecortada, né? O primeiro verso diz: na ponte, o segundo verso, uma fogueira,
e o terceiro verso, calma, né? Na ponte uma fogueira calma, né? Se eu for ler o sentido completo. Mas na distribuição dele em linhas, ele fica no primeiro verso, na ponte, no segundo verso, uma fogueira, e no terceiro verso, calma, né? Então, eu posso visualizar esses dois tipos de versos. O com sentido completo, quando a frase ela tá toda no seu sentido completo, e quando os versos não estão no sentido completo, né? É uma métrica, é uma escolha do próprio poeta. É ele que vai dar esse norte pra gente, tá? É o próprio poeta que vai escolher a melhor forma de escrever. Esses versos sem sentido completo, eles são chamados de versos livres. Eles, teoricamente, não obedecem uma métrica rígida, que são as que a gente vai ver, né? Umas formas de contabilizar as sílabas, de contabilizar as rimas. Aqui não, nesse lado direito, que é os versos sem sentido completo, eles geralmente não obedecem regras, né? Eles são livres. Esse tipo de poema, ele vem já numa fase do século XX, chamada modernismo, né? Que aqui no Brasil foi inaugurada pelos modernistas na Semana de Artes Modernas, em 1922, onde essas formas foram muito bem aceitas, né? E muito bem colocadas, né? Os versos no sentido livre. Após esse entendimento, né, dos versos, a gente tem a chamada estrofe, né, que é um conjunto de versos separados por um espaço que tem uma designação diferente em função do número de versos, né? Dependendo do tipo de poema que o poeta vai produzir, eu vou ter uma estrofe que pode ter 3 versos, que pode ter 4 versos, que pode ter 5 versos. Se for, por exemplo, um soneto, ele vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, tá? É o poeta que vai escolher como é que ele vai classificar, né, o número de versos, dependendo de cada estrofe. E aí aqui, em termos de classificação, a gente tem um verso, quando a gente tem apenas um único verso, a gente chama de monórtico. Quando a gente tem 2 versos, a gente chama dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, quadra. 5 versos, quintilha. 6 versos, sextilha. 7 versos, sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. E 10 versos, décima. Isso daí é apenas em termos de entendimento, tá, gente? É porque, às vezes, quando vocês estiverem diante de uma disciplina, outra disciplina de literatura, em que o professor, a professora esteja explicando, por exemplo, tal poema é construído todo em 8 versos, tal poema é construído todo em 4 versos, ou seja, cada estrofe desse poema tem tantos versos que a pessoa vai estar dizendo. Versos escritos em oitavas, então a gente já sabe que são 8 versos. O poeta escreve 8 versos, aí ele dá uma pausa, que é justamente entre uma estrofe e outra. Depois ele escreve mais 8 versos, até ele terminar, né? Ou 4, ou 10, ou 2, né? Dependendo de como ele tá produzindo o seu poema, tá certo? E aí eu trouxe para vocês um exemplo, né, de um poema pra gente verificar, por exemplo, essa questão do verso e da estrofe, né? É o poema Motivo, da Cecília Meirelles, né? Eu vou ler essa parte aqui e vou explicando para vocês. O poema diz isso: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo, nem tormento.
atravesso noites e dias no vento. Se a gente for reparar, aqui tem duas estrofes, né? A primeira estrofe, eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. A segunda estrofe, irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Agora, quantos versos tem cada estrofe? 4, não é? Olha, eu canto é um verso e a minha vida está completa é o segundo verso. Não sou alegre nem sou triste é o terceiro verso. Sou poeta é o quarto verso, né? Na segunda estrofe também tem 4 versos. Irmão das coisas fugidias, primeiro verso. Não sinto gozo nem tormento, segundo verso. Atravesso noites e dias, 3 versos. No vento, 4 versos. Tem quantos versos? É um quarteto, né? São estrofes de 4 em 4 versos, né? Se a gente for pensar, não é tão complicado assim, né? É mais uma questão logística, tá? Então, aqui a gente tem um poema de 4 em 4 versos. Né? Aqui é a continuação do mesmo poema, né? A gente tem o que a gente chama de 4 em 4 versos, a gente tem uma quadra, né? São estrofes de 4 em 4 versos. Aqui é o restante do poema. Pode reparar que tem mais 2 estrofes de 4 versos cada, né? Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Outra estrofe. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada, né? Então, continua de 4 em 4 versos. Então, o poema tem 4 estrofes, né? Com 4 versos cada estrofe. Né, ele tem 4 quadras, se a gente for classificar dessa forma, né? O primeiro verso, se desmorono ou se edifico. O segundo, se permaneço ou me desfaço. O terceiro, não sei, não sei se fico. E o quarto, ou passo, né? Esse exemplo é bem básico para a gente entender essa contabilidade, para a gente não errar o que é estrofe e o que é verso. Aqui a gente tem a classificação do metro, né? Vocês devem lembrar, né, quando a gente está estudando gramática, que a gente aprende a divisão silábica, né? Por exemplo, a palavra janela. Já, né, lá. 3 sílabas, que a gente chama de trissílabo. Né? Lembra isso lá do nosso fundamental? Então, essa mesma lógica, ela vale aqui para essa contabilidade do verso também, que são chamadas sílabas métricas, né? E dentro da classificação dos versos, quanto ao número de sílabas, quando a gente tem uma sílaba, né? Porque tem verso que pode ter só uma sílaba, né? Numa única linha. A gente chama de monossílabo, 2 sílabas de sílabo, igualzinho como a gente aprende na gramática. 3 sílabas, trissílabo. 4, tetrassílabo ou quadrissílabo. 5, pentassílabo ou redondilha menor. 6 sílabas, hexassílabo. 7, heptassílabo ou redondilha maior. Né? Lembra que a redondilha menor é em 5, a redondilha maior é em 7. 8 sílabas, octassílabo. 9 sílabas, eneassílabo. 10 sílabas, decassílabo. Geralmente um soneto, ele é decassílabo. 11 sílabas, endecassílabo. 12 sílabas pode ser chamado de dodecicassílabo ou verso alexandrino, né? Ou também, né, de 12 sílabas em diante, chamado de verso livre também,
tá? Então, essa logística vale para o número de sílabas que tem em cada verso. É só contar, né, exatamente como a gente divide em sílaba, tá? A frase todinha do verso. E aí, eu trouxe um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo da primeira parte do canto 1 dos Lusíadas do Camões, né? Que ele é dividido em canto. Esse é o canto 1. O canto 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 versos, octassílabo, né? 8 versos, se a gente for contar o total. Isso daqui, tudinho juntos, eles são uma estrofe com 8 versos. E aí, a gente tem a questão justamente desse processo que é a contagem silábica. Os Lusíadas, ele é todo em 10 sílabas. A gente chama de decassílabo. E aí, a gente tem a questão que eu assinalei para vocês, a questão das rimas. As armas e os barões assinalados rima com navegados, que rima com esforçados. Lusitana rima com taprobana, que rima com humanas. E aí, no final, eu tenho 2 versos que rimam entre si. Edificaram com sublimaram, tá? Eles são versos que estão rimando entre si. E cada uma desses versos, ele tem uma contagem silábica que vai dar exatamente 10 sílabas, tá? E aí, se a gente for pensar, eu coloquei só o primeiro verso nessa contagem silábica, poética, que a gente chama, só pra gente ver a diferença, tá? Olha, as, mas. Aqui a gente já tem 3 sílabas, né? Que tá separada por tracinhos. E os forma só uma sílaba. Barões, a sozinho, sinalados. Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter 10 sílabas. A rima vai estar na 10ª sílaba. É por isso que a gente diz que é um decassílabo. A rima está em lá, da palavra assinalado está no lá, né? Por exemplo, no segundo verso, onde está escrito que da ocidental praia lusitana, a rima vai estar no tã. Lusitã vai estar no tã. É aí que vai estar a rima. E aí é por isso que o Camões teve que ir buscando essas rimas, né? Em cada verso ele tem a palavra que ele mais rima, tá? E aí no terceiro verso, por mares nunca dantes navegados. O gá é a sílaba poética desse verso, tá? Então, é só em termos da gente saber, porque aí quando vocês tiverem aula de literatura portuguesa, o professor vai falar para vocês sobre essa questão, dizer que os Lusíadas apresenta um poema decassílabo, ou seja, ele é todo rimado em 10 sílabas, tá bom? Em termos de informações, a gente pode falar que os Lusíadas é composto de 8.816 versos, todos em decassílabos, que foi o que eu falei para vocês, né? Em maioria, os decassílabos heróicos, sílaba tônica na 6ª e na 10ª sílaba, né? É onde a sílaba tônica é igual que a gente aprende na gramática, né? Aquela que tem mais força. Então, é onde é que ele vai rimar entre um verso e outro, ou na 6ª ou na 10ª sílaba, já que os versos todos são decassílabos.
Esse poema também, ele apresenta 1.102 estrofes de 8 versos, que são as oitavas. Que vocês viram, né? Eu apresentei a primeira estrofe para vocês e cada estrofe vai de 8 em 8 versos, que ele chama de canto. Então tem canto 1 é a primeira estrofe, canto 2 é a segunda, canto 3 é a terceira e assim por diante. As rimas que são utilizadas, elas são cruzadas e emparelhadas. A gente vai estudar agora sobre rima, né, para ver como é que a rima acontece. Bom, a rima, ela corresponde aos sons num poema. É a sonoridade, né, que não sendo indispensável, contribui para o ritmo e a expressividade do texto. Os versos que rimam, eles são chamados de versos rimados, né? Cada verso que vai rimando um com o outro, né? Ou um pula um, depois vem outro, né? Dependendo de como o poeta vai escolher rimar o seu poema, tá? E os versos que não rimam, eles são chamados de versos soltos ou chamados de versos brancos. Eu não sei se vocês já repararam que a gente tem poema que não rima. Eles estão escritos em verso, né? Eles apresentam uma logística métrica, mas não necessariamente eles rimam. E aí a gente chama ele de versos soltos ou versos brancos. É comum aparecer, principalmente também pós-modernismo, né? Século XX, a gente começou a essa propaganda de versos, não que ele passou a existir no modernismo, não, mas aqui no Brasil começou-se a difundir esse tipo de poema, esse tipo de verso, a partir do século XX. Esses versos que não tinham obrigatoriedade de rimar, né? Eles eram soltos, eles eram livres, eles são chamados de versos brancos, tá? Mas claro, a maioria dos poemas que a gente geralmente conhece, principalmente os mais antigos, eles são rimados, né? Às vezes a gente acha que isso é uma obrigatoriedade, a gente pensa assim, poxa, se é um poema ele rima, né? Ele tem que rimar para ele ser um poema, não necessariamente. Tá? A gente pode ter poemas que não apresentam rima e tá tudo bem, tá tudo certo também. E aí nessa classificação das rimas, né, a gente tem rimas que tem a ver com a diferença da consoante, né? A rima tem designações diferentes, tá? O esquema das duas combinações a gente chama de esquema rimático. Tá? E aí a gente tem, primeiro, a chamada rima cruzada. A rima cruzada é aquela onde em cada verso, a gente até viu dentro do poema do Camões também, aquele que eu apresentei, o primeiro canto dos Lusíadas, a rima cruzada. Mas eu trouxe aqui um outro exemplo de outro poema. Esse poema aqui do Fernando Pessoa, que diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, né? E aí, se a gente for ver, ele é chamado de rima cruzada. Por quê? Porque os versos rimam alternadamente. Eu rimo fingidor com dor e completamente com sente, né? Então, eu rimo a primeira estrofe, ela rima com a terceira, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto verso. Primeiro e terceiro, segundo e quarto, tá? A gente chama de rima cruzada. A gente coloca um esquema de ABC. E aí, dentro desse esquema, as rimas cruzadas fica AB, AB. E aí ele vai sendo todinho AB, AB, AB. Quando a gente está diante de um soneto, os dois últimos versos eles ficam CC. Ou seja, eles vão apresentar um esquema de rima que não combina com AB e nem com A, nem com B. Ele traz uma outra forma de rimar. E a gente chama de CC, tá bom?
E aí a gente tem também as chamadas rimas emparelhadas, né? Que são os versos que rimam de 2 a 2. Por exemplo, nesse poema aqui. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca. Só quando, em vez de criar, seca. Então, como é que eu tô rimando? Eu tô rimando danças com crianças e tô rimando peca com seca, né? Então, eu tenho rima emparelhada. A, B, B. O primeiro verso rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto. E assim eu vou até terminar. O outro exemplo é o chamado rima interpolada. Como é essa rima interpolada? É quando os versos que rimam estão separados por 2 ou mais versos que terminam de forma diferente. Por exemplo, nesse poema. Ela ia tranquila, pastorinha, pela estrada da minha imperfeição. Seguia como um gesto de perdão o seu rebanho, a saudade minha. Então, como é que eu tô rimando? Eu tô rimando o primeiro verso com o quarto verso, o último verso desse poema. Pastorinha com minha. E no meio eu tô rimando o segundo com o terceiro, imperfeição com perdão, né? Então, eu tenho a chamada rima interpolada. Então, ao todo, a gente tem 3 tipos de rima, tá? Essa é rima emparelhada, a rima interpolada, tá? E a rima cruzada, tá? São esses 3 tipos de rima que a gente tem na classificação do poema. A gente também obedece, dentro da rima, outras designações, né, que são as consoantes, as classes de palavras que rimam. E aí a gente tem dentro dessa estrutura 2 tipos de rima, que a gente chama de rima pobre e rima rica. Quando é que eu tenho uma rima pobre? É quando as palavras que rimam, elas pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, no poema anterior, o poeta rimou a palavra peca com a palavra seca, que são 2 verbos, verbo secar e verbo pecar, né? Então, nesse caso, eu tenho nessa rima 2 palavras que apresentam a mesma classe gramatical, que é a classe do verbo. Quando eu faço isso, quando o poeta faz isso, ele faz uma rima pobre, né? Porque ele tem palavras que ele está rimando que são da mesma classe. Ou 2 substantivos, 2 adjetivos, 2 verbos, como nesse caso, tá? Agora, quando é que ele tem uma rima rica? É quando as palavras que rimam, elas pertencem a classes gramaticais diferentes, né? Por exemplo, completamente, que é um advérbio, né? E sente, que é um verbo, tá? Naquela parte do poema. Finge tão completamente a dor que deveras sente, né? Então, ele tá rimando completamente com sente. Só que a palavra completamente é um advérbio de modo, tá? Enquanto que a palavra sente, de sentir, é um verbo. Então, eu tenho 2 classes de palavras diferentes, mas que eu rimei, né? Que o poeta rimou. Então, aí, nesse caso, eu tenho uma rima rica, porque eu rimei palavras de classes gramaticais diferentes, tá certo? E aí, gente, a gente também, dentro desse esquema de rima, a gente tem as designações diferentes, que são as consoantes, né, aos sons que rimam. A gente tem a chamada rima toante e a rima consoante. A rima toante é quando rimam apenas as vogais tônicas e, por vezes, as átonas.
excluindo as consoantes. É quando eu rimo, por exemplo, melodia com poesia, ou seja, eu tô rimando IA com IA. Melodia, poesia, dia, né? Então, quando o poeta faz esse esquema de rimas, ele está utilizando rimas toantes, porque ele está rimando apenas vogais tônicas e principalmente átonas, né? Dia com poesia, com... Deixa eu ver outra com ia. Melodia, poesia, alegria, né? Então, aí ele vai rimar apenas palavras que não tem consoante, que tem só vogais, né? E aí tem aqui todo o trecho do poema. Uma leve e gratuita melodia, junto o meu canto de homem natural, ao grande coro dessa poesia. Então, ele tá rimando melodia com poesia. Agora, quando é que eu tenho rima consoante? É quando há correspondência completa dos sons a partir da vogal tônica. Futuro, duro. Aí eu tenho consoante. Eu não tenho só vogal, porque eu tenho o uro, uro. Futuro e duro, né? Então, nesse caso, eu tenho uma rima consoante, porque eu tenho consoante, eu não tenho só vogal, tá? A seara do futuro, sem saber se o chão é duro, né? Rimando futuro com duro, tá bom? Bom, gente, e falando das características desse gênero, né, que é o poema, que a gente também chama de poesia, mas que a gente sabe que também existe prosa poética, né, que poesia não é sinônimo de poema, mas poesia é a própria subjetividade, a alma do poema. Então, a gente tem, a poesia, ela tem linguagem. A linguagem dela, que predomina, né, palavras empregada no sentido figurado. A gente vai ver muito a questão da conotação, ou seja, as palavras dentro do poema, elas não têm o sentido real que a gente dá no nosso cotidiano, elas apresentam um sentido figurado, né? As figuras de linguagem, tá? Que aí vocês vão estudar mais dentro do material de vocês de linguística, né? A gente tem várias figuras de linguagem, metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole. E é legal a gente entender as figuras de linguagem, porque às vezes a gente vai estudar alguma escola literária que vai apresentar mais figuras de linguagens, dependendo do momento literário. Por exemplo, o barroco. O barroco é um estilo literário que apresenta muitas figuras de linguagem, principalmente as antíteses, que são as palavras de sentido contrários, as hipérboles, que são os exageros, né? Estou morrendo de amor, né? Ninguém está morrendo, né, no sentido real, né? Mas é uma forma de falar que é muito amor. Paradoxo, que são ideias contrárias, tá? Não só palavras, mas ideias. Então, metáforas, que são comparações também. Então, tudo isso vai aparecer muito mais em algumas escolas literárias que em outras. Figuras de construção também, elipse, silepse, anáfora, inversão, pleonasmo, né? Isso daí é mais um estudo gramatical, mas como eu disse, é importante a gente saber porque a gente entende melhor aquele estilo literário. Intencionalidade discursiva. Muito se discute sobre a intenção do gênero. As intenções mais identificadas por diversos autores são: o que um poeta ele quer escrevendo o poema? Ele quer provocar reflexão sobre o mundo, né, a partir de uma visão metafórica. Uma visão que não é a visão real, mas uma visão imaginada, uma visão no sentido figurado, tá?
uma visão para emocionar, para registrar sentimentos, empregar as palavras com objetivos estéticos, né? E aí, dentro disso, a gente tem a estrutura, né? A gente tem quem é que fala no poema? É o eu lírico, né? O poeta é uma pessoa, o eu lírico dele é outra, lembra? O eu lírico ele pode ser tanto feminino como masculino. Identifica-se como a voz que demarca o texto, o sujeito que fala ao longo dos versos, né? E o verso são cada uma das linhas do poema que pode ter sentido completo ou não. Lembra? Né? Aqui eu já estou fazendo uma revisão para concluir. A estrofe, que é o conjunto de versos, e as estrofes são separadas por um espaço em branco, né? E aí eu posso ter 4 versos, o espaço mais 4 versos nesse caso, né? Eu tenho de 4 em 4 versos, né? Uma quadra, ou eu posso ter de 8 em 8 versos, né? Uma oitava, tá? E as estrofes, elas podem ser classificadas de acordo com o número de versos, né? Como a gente bem viu. E então a gente tem o metro, que é a medida do verso, que é o estudo do que a gente chama de metrificação, né? É a contagem dos sons do verso. As sílabas métricas, ou chamadas de sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais em alguns aspectos. E contam-se as sílabas ou sons até a tônica da última palavra de um verso, né? Amo-te, ó cruz, no vértice firmada, né? Se a gente for contar, a gente tem 10 sílabas. Nesse outro verso, a gente tem de esplêndidas igrejas. A gente tem 6 sílabas, se a gente for contar. Minha mulher expirou, 7 sílabas. E as breves, 2 sílabas. Virgem das dores, 4 sílabas, né? Aqui trazendo um exemplo, né, de como é que a gente vai contando, que nem como a gente conta a sílaba tônica, a gente conta a sílaba poética. Só que em alguns momentos, o poeta ele não vai chegar até o fim do verso na contagem, porque se ele está se propondo a fazer versos decassílabos, a sílaba que vai rimar mais, ela vai estar na 10ª sílaba. Né? Assim ele vai fazer em todos os versos, ou na 6ª, ou na 4ª, ou na 2ª, e assim por diante, certo? E aqui, né, só pra gente encerrar, né, eu reforço de novo a questão do monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, redondilha menor, hexassílabo, redondilha maior com 7 sílabas, octassílabo, decassílabo e assim por diante, né? Bárbaro, quando é 13 ou mais sílabas poéticas, a gente chama de versos bárbaros. Então, gente, esse é o estudo dessa métrica poética, né? Que não é difícil da gente entender. A gente que estuda literatura, é importante para quando a gente estiver estudando um estilo literário, a gente reconhecer onde entender como é que o poeta fez essa versificação, para a gente não achar que ele faz tudo da cabeça dele de qualquer jeito, não. Ele obedece uma métrica de versos, como vocês viram, uma métrica de rima, uma métrica poética, né? Então, ele se encaixa dentro dessa chamada metrificação ou versificação, tá bom? Então, gente, é isso, né? Essa é a aula sobre versificação, né? E aí eu vou postar ainda essa semana a segunda aula dentro dessa terceira unidade, tá bom?